Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Nós chegamos aqui para adorar, bendizer ao nome do Senhor, mas também ouvir uma palavra, que através dessa palavra nós sabemos que nós sairemos daqui renovados pelo Senhor. Você pode até se alegrar com o louvor que é cantado, louvado para o nome do Senhor, mas é a palavra que te renova. É a palavra do Senhor que nos renova a cada dia, porque ela é a nossa esperança. Aleluia. Nós precisamos quebrar, principalmente o nosso orgulho, quando nós adentramos na presença do Senhor. Não sei se você percebe isso, mas às vezes eu percebo que para o homem é mais um pouco difícil para ele sentir a presença, parece. Alguns têm uma dificuldade, às vezes pelo orgulho. Não vou chorar, eu não vou chorar, eu não vou me derramar, porque meu irmão vai dizer que é isso, é homem que está chorando. Isso é para quem sofre decepção lá do mundo, que é para pensar isso. Você vive na presença do Eterno, aleluia. Então comece quebrando aquele orgulho que você pode ter, para que o Senhor comece a tocar no teu coração como chama de fogo, aleluia. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então como na mão curado, eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser na mão do teu poder, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser no teu poder. Fica de pé, adorando ao nome do Senhor. Aleluia. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por
séculos dos séculos. Ele está presente aqui, aleluia. É Ele que passeia no meio da igreja, aleluia, aleluia. Ele está do teu lado, mais do que do teu lado, está dentro de ti, agindo com o seu Espírito Santo, aleluia. Então se derrama e seja renovado pela presença dEle, aleluia. Deixe que a presença dEle aqueça a tua alma, aleluia. Tira a cinza de cima, aleluia, dessa chama que ainda existe, dessas brasas que ainda existem, aleluia. Não deixa apagar a chama, aleluia. Não deixa, mas clama ao poderoso Deus para que Ele te renove esta noite, aleluia. Ele está presente, aleluia. Glorifica Ele, exalta o nome dEle, aleluia, porque Ele quer ouvir o teu clamor, aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Clama, clama, clama. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Clama que Ele está aqui, clama Ele, aleluia. Ele está presente, meu irmão, aleluia. Esse arder no teu coração é a presença dEle, aleluia. O derramar de lágrimas é um reconhecimento que Ele está na casa, aleluia. Então não te contenha, adore o nome dEle, exalte ao nome dEle, aleluia, aleluia. Só a igreja. Quem já pisou em outro, não sabe ver. E onde Ele clama, aleluia, a glória de Deus. Glorifica ou vai cantando, aleluia.
Glorifica o nome dEle, aleluia. Vai exaltando ao nome dEle, porque quando glória sobe, a glória dEle desce, aleluia. Quando a tua adoração sobe, a presença dEle desce, aleluia. Quando você está aqui, aleluia, exaltando o nome dEle, aleluia, Ele está descendo com providência, Ele está descendo com unção, Ele está descendo com renovação, aleluia. Ele está descendo na casa e principalmente no teu coração, aleluia. Deus maravilhoso, obrigado por tua presença, Senhor, aleluia. Oh Deus santo, nós te agradecemos, Pai querido, por tua presença, Pai, aleluia. Santo, 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 exalta o nome dEle, aleluia. Eu vou deixar aqui um minuto, aleluia, dessa minha oportunidade, para que nós todos venhamos glorificar o nome do Senhor, não para nos amostrar, aleluia, mas para engrandecer ao nome dEle, aleluia. E vai que como no dia de Pentecostes, também estejam pessoas em volta aí, ouvindo o clamor, ouvindo exaltação ao nome do nosso Deus, e se convertam, aleluia, a esse Deus poderoso. Então glorifica, glorifica, glorifica o nome dEle, aleluia. Deus poderoso tu és santo, Pai amado. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe ver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, ele não sabe ver, e onde estiver, não importa onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Já está correndo, vou cantar só um pedacinho desse aqui. Me falaram de um lugar, de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Então cante. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões. Aleluia.
Este lugar não é outro senão a casa do Senhor, assim já dizia Davi. Senhor, tira tudo de mim, só não tira a tua presença. Eu convido aqui Diácono Beto para orar já pelo pregador, Diácono Chiquinho, pregar nessa noite. Glória a Deus, amém. Pastor, eu quero só trazer a saudação do nosso pastor Mário para vocês e para toda a igreja. Pastor Mário manda a paz do Senhor para todos, amém. E eu quero aproveitar rapidamente e fazer um convite. Quarta-feira nós temos ali o culto de varões na sede. E no dia 17 nós teremos na congregação ali de Boa Fé. Amém? Vamos orar pelo servo de Deus. Amém? Estenda suas mãos para cá. Nós intercedemos daqui, vocês intercedem daí. E o Senhor manda glória e fogo do céu para esse homem. Amém? Maravilhoso Deus e Senhor nosso Pai. Pai amado, aqui diante da tua presença eu quero te apresentar o teu filho. Eu creio que o Senhor já tem dado uma palavra ao seu coração. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que muda o quadro. Ele pode ter chegado com a palavra, mas o Senhor pode estar dado a direção de outra. Senhor, nós já ouvimos os louvores, que maravilha. Mas também precisamos ouvir a tua palavra nessa noite. Use o teu filho nessa noite, Senhor. Se chegou alguém aqui nessa noite pensando em desistir, eu creio que a tua palavra vai ser o fortalecimento para os nossos corações. Use o teu filho nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Confesso que já senti a presença do Senhor, assim como esse irmão também já sentiu esta noite. Aqui, irmão, aqui é um pedacinho do céu, já viu? Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que essa noite cada um chegou aqui com propósito. Eu creio de dar o melhor para o Senhor Jesus, porque Ele merece, porque Ele grandes coisas fez na nossa vida. Aleluia. E ainda a fazer muitos, assim, se nós der lugar ao Senhor. Aleluia. Confesso que vou confessar, um pouco nervoso, porque, irmão, falar de Jesus é uma grande responsabilidade. Logo no meio de grandes pregadores da palavra do Senhor, mas o Senhor me deu essa oportunidade. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. Porque Ele, Jesus, irmão, está aqui neste lugar. Jesus está aqui neste lugar. Porque Ele já mostrou a alegria para nós, o prazer, renovou a nossa vida neste momento. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, mas eu sei. Mas Jesus me renovou. Se eu voltar para casa agora, neste minuto, eu já sou fortalecido da presença de Deus na minha vida e também eu sei que na sua. Porque aonde Jesus se faz presente, há algo diferente. Coisas novas acontecem e Ele renova as nossas vidas. Pode até ter chegado triste, mas essa noite é noite de se alegrar na presença do Senhor. Essa noite é noite de dizer assim: Senhor, grandes coisas Tu fez na minha vida. Senhor, Tu tem dado mais uma oportunidade para mim estar aqui esta noite. Então eu sou grato a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez na minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 7º aniversário, né, irmão, do departamento de varões. Aleluia. Eu me sinto muito alegre, feliz e honrado por estar aqui junto com os irmãos. Aleluia.
que expresso minha alegria, aleluia, por mais esta oportunidade. Mas serei bem breve, irmão. Não vou tomar muito tempo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abrimos nossa Bíblia no tema, aleluia. 2 Coríntios, aleluia. Capítulo 4, versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Quando o irmão fez o convite para mim, eu disse, falou para o irmão Antônio Carlos aqui, disse, irmão, quem é o pregador? É tu. Eu disse, amém. Mas o coração bateu forte. E os dias passando e o momento chegando e chegou a hora de nós ouvir a voz do Senhor, aleluia, amém? Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, começar novamente. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova dia em dia. Aleluia. Como queira dizer, amanheceu o dia. Aleluia. Paulo, irmão, ensinando aqui os irmãos de Coríntios. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, acerca da palavra, um grande ensinamento aqui, que Paulo trazia aqui para os irmãos, aleluia, e ele falava, louvado seja o nome do Senhor, por isso não desanimamos, não podemos se desanimar, aleluia, não podemos baixar a cabeça, não, mas que possamos cada dia mais pedir força a Deus, olhar para Jesus, pedir da graça dele, da misericórdia dele, para poder prosseguir nessa caminhada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo já ensinava, aleluia, acerca dos irmãos para se fortalecer diante do Senhor Jesus. E ele dizia, louvado seja o nome do Senhor, não desanima, fica firme na presença do Senhor, se põe cada dia mais firme, olhando para Cristo, porque é Ele, é Jesus que é o nosso consumidor de nossas vidas, aleluia, não tem outro, não existe outro. Paulo já ensinava, querido irmão, e ele dizia, mesmo que ainda o exterior se corrompa, mas que tudo isso, nosso interior, se renova dia após dia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Querido amado irmão, sabemos que nessa jornada, nessa caminhada, há momentos que precisamos muito se pegar com Deus, precisamos cada dia mais buscar Jesus para a nossa vida, para nosso viver dia após dia, aleluia. E ele, Paulo, já dizia, olha, sabemos, irmão, que pode até o exterior venha se corromper, mas que com tudo isso o interior se renova. Então, nós precisamos se renovar dia após dia, diante do Senhor, porque é só Ele, Jesus, que pode nos ajudar nessa caminhada. Só Jesus que pode, querida amada irmã, olhar para mim e para você, e pegar pela mão e dizer, levanta, filho, mais uma vez. Filho, te põe de pé, filho, é só contigo.
Filho, não sai da sua presença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Querida, amado irmão, eu te digo esta noite, pelo Espírito Santo do Senhor, se Deus não estiver do nosso lado, sequer nós não chegamos a lugar nenhum. Se Jesus não estiver nos ajudando na caminhada, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Então, esta noite, se você chegou aqui, foi porque Jesus tem te ajudado. É porque Jesus tem te renovado. Eu sou um dos tais. Jesus tem renovado a minha vida. Eu creio que Jesus também tem renovado a tua vida. Aleluia. Não olhe para trás, não olhe para Cristo. Não olha nem para um lado, nem para o outro, mas ele olha para Ele, para Jesus. Olha para Jesus, que é Ele que renova, é Ele que restaura aquele que não tem mais força. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, não desanima. A caminhada é longa, mas vai chegar o dia que nós não estaremos mais aqui, estaremos lá. Junto diante do Senhor Jesus. Junto diante do Senhor Jesus. Mas enquanto Ele não vier, nós estamos aqui adorando, glorificando, exaltando aquele que reina e vive para sempre. Pedimos a Deus um renovo espiritual, irmão. Paulo já ensinava, Paulo já despertava. Olha, por mesmo que o interior venha se corromper, mas que tudo o exterior vem se corromper, mas que o interior se renova dia após dia. Irmão, o Espírito do Senhor é que renova a minha vida, a tua vida. O Espírito Santo do Senhor, irmão, é que nos capacita. O Espírito Santo do Senhor é que nos leva, nos impulsionar a levar a adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele renova a minha e a tua vida. Ele tem renovado nos momentos difíceis dessa caminhada, até pensar de vai voltar atrás, mas Jesus, Ele vem com as suas mãos poderosas, nos pega mais uma vez, nos põe de pé e renova uma vez mais na presença do Senhor. Ou pensa, irmão, que muitas vezes não pensamos um dia de voltar. Pensa, irmão, não voltemos porque o Senhor, Ele é misericordioso para com as nossas vidas. E Ele segura na minha e na tua mão. Ele renova, Ele restaura, Ele dá força para nós prosseguir nessa jornada, nessa caminhada. Aleluia. E aqui, porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de todas comparação, não atentando-nos nas coisas que se vê, mas nas que se não vê. Porque as que se vê são temporárias e as que se não vê são eternas. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que Paulo quer dizer aqui? Olha, não se pegue com as coisas daqui. Não se pegue com as coisas daqui, porque é passageiro. Tudo vai passar, mas se pegue com as coisas do céu, porque é de lá que nos se renova. E ele olha, nos pegue, Paulo já diz, olha, não se pegue com as coisas daqui, mas se pegue, se agarra com as coisas do Senhor. Querido amado irmão, as coisas do Senhor só é para o nosso bem. As coisas do Senhor já só é para o meu bem, para o teu bem. E Paulo diz, olha, não se pegue com as coisas que se vê, mas sim com as coisas que não se vê, que é que vem do Senhor. Alguém já viu Jesus alguma vez? Não. Mas a Bíblia diz que um dia nós veremos como Ele é. Um dia veremos como Ele é. Então, eu não vi, então eu vou me pegar com as coisas que não se vê, que é de lá que vem. Jesus, Ele diz, ó, não se pegue com as coisas terrenas. Não se agarra com as coisas terrenas. Porque são temporárias, é passageiro, isso passa rápido.
e se pegar com as coisas que não se vê, que é as coisas que vêm lá do alto. Sentimos que Deus nos manda, sentimos que Deus está do nosso lado, mas a Bíblia diz que um dia nós veremos como Ele é. E a Bíblia diz, antes de nós entrar lá, seremos transformados. Esse corpo será transformado para a honra e a glória do Senhor Jesus. Paulo, ele já ensinava, irmão, olha, temos que ter cuidado, vamos se pegar cada dia mais com o Senhor, temos que ter cuidado para que nós não esquecemos de estar na presença do Senhor, que podemos cada dia mais buscar o Senhor para nossas vidas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui atrás no mesmo capítulo, aleluia, só que é no versículo 7, aleluia, diz assim, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a uma excelência do poder seja de Deus e não de nós, aleluia. Temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência, o poder seja de Deus e não de nós, aleluia. Irmãos, somos o vaso qual é escolhido diante do Senhor Jesus, um vaso excelente, um vaso que vem até honra, mas diante do Senhor Jesus, um vaso preparado por Deus. E ele, olha, entenda uma coisa, mas o poder vem de Deus. O vaso é dele, mas o poder é de Jesus. É Ele que dá a honra, é Ele que dá a glória, é Ele que honra, é Ele que prepara o vaso. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, olha, este vaso é uma excelência. Ele é um vaso útil para a obra de Deus. Mas entenda uma coisa, o poder vem de Deus. Querida amada irmão, eu entendo aqui uma coisa. Quantas vezes se acha tão poderoso, acha que é o tal. Não é bem assim. Apenas somos só vasos. Apenas somos um escolhido do Senhor Jesus. Apenas somos algo que Deus olhou para nós e viu graça e nos escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vasos escolhidos, excelente. Tu é uma excelência. Tu é um vaso de honra diante do Senhor. Por mais que alguém diga, não dá valor a você, mas Deus, Ele te escolheu. Jesus, Ele te escolheu. E tu é um vaso de excelência. Um vaso de honra. Mas sabemos que o poder é dele, é de Jesus. O poder, a graça que dá é o Senhor. É somente Ele. Se o Senhor não der a palavra, se o Senhor não der graça, nós sequer não falamos nada. Porque o Senhor, Ele é o dono de tudo. O Senhor, Ele é o dono de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Quer dizer, não podemos desanimar, irmão. Por mais que venham as lutas, os problemas, mas que nós possamos estar direcionados na presença de Deus. Que possamos estar todos os dias firmes na presença do Senhor, para que nós possamos vencer todas as adversidades que vêm contra a vida do povo de Deus. Mas aquele que está em Jesus, ele é vencedor. Aquele que está na presença do Senhor, esse é vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Tu é um vitorioso. Tu é uma pessoa qual que Deus nos escolheu, viu graça e deu poder, deu graça para você buscar Ele, pregar a palavra dEle, louvar a Ele. Mas apenas somos só vaso. Apenas, irmãos, somos só vaso. A excelência só vem dEle. A excelência só vem do Senhor. A graça só vem do Senhor. O poder só vem do Senhor.
tudo vem dele. Paulo, ele diz aqui em cima, o poder de Paulo vem só de Deus. O poder de Paulo, ele diz, olha, o poder só vem de Deus. Estou aqui, mas a graça que dá é Deus, o poder é dele. O vaso é um vaso excelente, mas não entenda que tu é capaz de tudo, não, porque só Deus que é capaz de fazer coisas grandes na nossa vida. Só Jesus tem o poder de preparar o homem e fazer um vaso, irmão, escolhido na presença dele, e um vaso de honra. E você é um vaso de honra na presença do Senhor. Um vaso escolhido diante do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou dar mais atrás, irmão. É o capítulo 3, aleluia. Tem paciência comigo, eu vou ler versículo, irmão. Aleluia. Capítulo 3 de 2 Coríntios, aleluia. Versículo 1. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos. Ou temos necessidade, como alguns de carta de recomendação para vós outros, ou de vós. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos somos. Aleluia. Paulo está dizendo aqui que nós somos, um livro aberto diante da sociedade. Nós somos uma carta aberta, aleluia. Todos conhecem as nossas vidas, aleluia. Paulo, ele está dizendo aqui, aleluia. Ou temos necessidade, como algum de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então, Paulo quer dizer aqui, a nossa vida é um livro aberto. Jesus conhece a nossa vida, irmão. Jesus, ele conhece. Paulo já disse, olha, temos que ter cuidado, andar firme na presença de Deus. Temos que ter cuidado para nós não escandalizar, porque vamos ser vistos por muitos homens, porque a nossa vida é aberta. Aonde que eu estou, aonde que você está, alguém está vendo. Alguém está te observando. Alguém está te observando. Quantos aqui não chegou, irmão, numa fila de um banco, ou então numa eletrônico para pagar uma conta? Você começa a conversar, alguém chega para você e diz, você é crente, né? Porque observou, viu o falar, viu o comportamento. Então, irmão, é um livro aberto, uma carta, quer dizer que nós temos que ter cuidado, porque todos estão observando a nossa vida. Por mais que você pense, ninguém tem me observado. Ei, presta atenção. Presta atenção. Ei, presta atenção. Os homens estão vendo, quanto mais ele, Jesus, eles estão te observando, quanto mais Deus. Ei, Deus, ele observa a minha vida, a tua vida. Paulo diz, olha, temos que ter cuidado. Jesus, ele está observando, irmão. Jesus, ele está observando a minha vida e a tua vida. Por isso que Paulo diz, olha, temos que ter cuidado, que os homens estão vendo o nosso viver. Ou tu pensa que não está, irmão. Ou tu pensa que quando tu vai andando, alguém não está olhando. Aquele é um homem de Deus. Ou então aquela ali é uma mulher de Deus. Então, irmão, sempre aonde vamos tem alguém observando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continuando, aleluia. E diz assim, estando já manifestado com carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito
do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne. Isto é o nosso coração. Louvado seja o nome de Deus. Não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne. Quer dizer, irmão, a nossa vida, ela é observada em tudo. Paulo diz, olha, não é escrita em pedras, nem em tábuas, mas sim na carne. Quer dizer, o nosso corpo tem de carregar as marcas de Cristo. Nós temos de carregar Cristo em nosso viver. Aonde nós for, nós temos de estar preparados. Porque a nossa vida, irmão, ela é uma vida observada. Paulo dizia, olha, não é escrito nem pedra, nem tábua, mas sim em carne. Quer dizer, o nosso corpo carrega a marca de Cristo. O nosso corpo tem o Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor, irmão, é que nos faz nós andar conforme a vontade do Senhor Jesus. Então, se eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, como eu digo, então eu tenho de ser diferente. Se eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, então o meu comportamento tem de ser diferente. Se eu tenho de verdade o Espírito Santo do Senhor, então o meu falar tem de ser diferente. Tudo tem de ser diferente, porque o Espírito Santo do Senhor, ele é santo, e quem tem o Espírito do Senhor tem de ser diferente. Lá em Malaquias, a palavra do Senhor nos afirma, outra vez vereis a diferença dos que me servem e dos que não me servem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmão, continuando aqui, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A honra, a glória é para ti, Senhor. Somos apenas vasos, Senhor. Mas o Senhor é que é o dono de tudo. Aleluia. E por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus. Temos tal confiança em Deus. Confiar em Jesus. Crer que Jesus pode fazer todas as coisas na nossa vida. Crer que Jesus, Ele é o dono de tudo. E é Ele que nos capacita. É Ele, Jesus, que nos faz cada dia mais nós viver na presença dEle. Porque Ele vai dar força. Ele vai dar graça. Ele vai nos fortalecer. Ele vai renovar. Ele vai restaurar. Ele vai nos dar mais uma oportunidade, porque tudo é dele, tudo é ele que faz, tudo é para ele. Então Jesus, ele faz tudo. Ele apenas somos só vaso. Ele apenas somos um vaso, mas um vaso excelente diante do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. A honra, a glória, Deus, é para ti. Aleluia. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ai, irmão, querido, amado irmão, Deus faz tudo na nossa vida. Até os nossos pensamentos são controlados pelo Senhor Jesus. Até os nossos pensamentos é Jesus que nos controla, aleluia. E a nossa suficiência só vem de Deus, nosso Senhor Jesus. Se tu é capaz de alguma coisa, entenda, porque é Deus que capacita. É Deus que capacita. Tiramos isso do nosso eu, dizer eu faço isso porque eu sei. Eu faço isso porque eu sou o tal. Ei, que capacita é Jesus. Ei, que exalta é Jesus. Ei, que levanta é Jesus. Ei, que dá entendimento é Jesus. Ei, que prepara o homem é Jesus. É tudo Ele. Apenas nós somos só vaso, irmão. Só vaso.
mas é Jesus que vos capacita. E ainda mais, é um vaso de barro. E se não tiver bem preparado, Jesus vai lá, quebra o vaso, ele faz novamente um vaso novo. Por quê? Porque é vaso. E quando o vaso não está legal, não está bem, Jesus quebra o vaso. E assim ele faz um vaso. E a Bíblia diz que o vaso será bem mais melhor. Então, irmão, não podemos dizer que eu posso. Não podemos dizer eu sei. Não podemos dizer eu sou tal, porque o grande aqui é Jesus. O poderoso aqui é Jesus. O que merece a honra e a glória é Jesus. É Ele, é Jesus. Por isso eu amo meu Senhor. Eu disse assim: Senhor, tira meu eu, quebra meu eu. Nunca queira que eu venha querer me exaltar. Porque o que tem de crescer na minha vida e na tua vida é Jesus. Então, temos de descer e Ele crescer na minha vida e na tua vida. E quando nós fazemos isso, o Senhor lhe honra. O Senhor, Ele diz: honra os que me honram, os que me buscam me acharão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Continuar aqui novamente, irmão, os versículos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Louvado seja o nome do Senhor. Somos habilitados, qual para a obra do Senhor, não capacitar na letra, porque a letra, a Bíblia diz que mata, mas se verificar pelo Espírito Santo do Senhor. É esse que nos dá entendimento, é esse que nos dá direção certa diante do Senhor Jesus. A Bíblia diz: olha, não se na letra, porque a letra mata. Quantos tem, irmão, fazendo tanto teologia, estudo tanto, não sabemos que aqui está o melhor livro para nós estudar. Aqui é onde que está o melhor livro, o melhor ensinamento, que é o ensinamento que vem diretamente do Senhor Jesus. É o melhor ensinamento que nós aprendemos e nunca esquecemos. Aprendi uma coisa, irmão. O homem, ele pode perder tudo nesta vida. Ele pode perder seus bens, pode ser tirado, pode tirar o seu, tudo aquilo. Mas tem uma coisa que ele não tira, o inimigo. É o que tu aprendeu diante do Senhor. É o que está aqui dentro na tua mente. O que tu aprendeu do Senhor Jesus. Ninguém pode tomar. Somente Ele, Jesus, pode tirar. Mas se estiver buscando a Deus, se estiver cada dia mais firmado na presença do Senhor, buscando aqui na palavra, porque é essa palavra que nos vivifica, é essa palavra que nos renova, essa palavra que nos leva um dia descansar com o Senhor Jesus. Porque é esta palavra que um dia estava tão distante dela, tão longe, e o Senhor nos dirigiu esta palavra aos nossos corações. E hoje nós estamos na presença do Senhor. Hoje somos escolhidos do Senhor. Hoje nós somos um vaso de excelência, mas o poder é de Deus. O poder vem do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos de uma coisa, irmão, que Jesus, Ele nos fortalece todos os dias, renova a minha vida, a tua vida. Jesus, Ele está todos os dias ajudando a nossa caminhada, o nosso espaço dia após dia. Não é em vão a nossa vinda até aqui, a casa do Senhor. Terás recompensa, a recompensa vem do Senhor. Muitos podem dizer: não, eu não ganho nada. Ei, irmão, Jesus já fez tudo por mim, por você, irmão. Jesus já pagou o preço lá na cruz do Calvário, quando Ele foi pelo meu e os teus pecados. Já pagou. E o que resta eu e você é permanecer,
permanecer até o fim, para que um dia você vai também descansar em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui também, voltamos atrás aqui em Romanos, aleluia, capítulo 12, para terminar aqui, para nos encerrar a nova vida, que nos diz aqui em cima, capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela a misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Paulo, irmão, aqui ele falou: rogo-vos, pois, os irmãos, pela misericórdia de Deus, que nos, aleluia, apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Apresentar o nosso corpo diante do Senhor, um corpo vivo, para que nós possamos adorar o Senhor com perfeição, que nós possamos adorar o Senhor com a perfeição, porque sacrificar o corpo é não, querido amado irmão, deixar viver mais as suas próprias vontades, seus próprios desejos, não viver mais a forma das nossas próprias vontades, é sacrificar. Mas para quê? Para que Jesus, Ele possa nos receber a minha e a tua adoração, para que Jesus possa receber a minha e a tua adoração, e ainda mais ser renovado pela a transformação, a mente transformar, que a nossa mente seja transformada, e Ele diz para que nós possamos receber do Senhor aquilo que nós vos precisamos. Ei, a mente tem que ser transformada, a nossa mente tem que ser transformada, aleluia. Diz assim: então vos conformeis, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, irmão, com este século. Não conformeis com este século. Irmão, não podemos se conformar com este mundo. Não podemos se conformar com as coisas que há neste mundo. Não podemos mais viver em local que não é da vontade de Deus. Não podemos, irmão, dizer eu sirvo a Deus e sempre estar naqueles lugares que não é da vontade de Deus. A não ser, irmão, se for para levar a palavra de Deus. A não ser se for para falar de Jesus. A não ser se for para levar uma palavra, e ainda mais, se Deus mandar. Deus, ele às vezes manda: olha, tu vai lá naquele canto e lá leva a minha palavra. Mas, irmão, Jesus, ele: olha, vocês não se conformem com este século. Vocês não ficam aonde que não é da minha vontade. Porque, irmão, Jesus, ele já nos orienta, irmão, Jesus, ele já nos ordena. E muitas vezes até queremos estar nesse lugar. Às vezes até pensamos de ir até lugar que não é da vontade dele. Ei, mas o Espírito, ele fala antes de eu ir. Ei, o Espírito Santo do Senhor, antes de dar um passo aí, ele já diz: aí não é o teu lugar. Aí não é o teu lugar. Ei, tu sabes, tu entende o que eu falei? Ei, tu sabe o que eu falei? Que tu é um vaso excelente. Tu sabe que tu é um vaso escolhido. Então o vaso, ele tem de estar onde, irmão? É na presença de Deus. Ei, o vaso, ele tem o Espírito Santo do Senhor, irmão. Ei, então o Espírito do Senhor, ele não vai para todo canto não. Você pode até ir, mas ele vai não, viu?
Você pode até ir, mas ele vai só. Você vai só, então eu vou ficar aqui mais meu pai. Por isso que o Senhor diz: não se conformeis com este século. Irmão, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado que Jesus está voltando. Ei, temos que ter cuidado que Jesus está voltando. Imagina se Jesus voltar, nós estivermos num lugarzinho que não é da vontade de Deus. Ei, se Jesus voltar, nós estivermos num lugarzinho que não é da vontade de Deus. Ei, e eu ficar onde, irmão? Eu vou para onde, irmão? Aonde que eu vou ficar? Eu vou ficar onde, irmão? Eu vou ficar fora da presença, da entrada nos céus. Porque Jesus diz assim: orais, vigiais, para que nós não caímos nas tentações. E ele olha, mas cedo ou mais tarde aquele que vem virá e não tardará. Cedo ou mais tarde aquele que vem não tardará, irmão. Irmão, às vezes, irmão, o negócio a pessoa bota tanta dificuldade. Aí bota tanta vez dificuldade, eu estou tão cansado. Eu estou tão cansado de... não posso ir para a casa do Senhor. Eu vou dormir cedo. Às vezes não é. Às vezes vai para um lugarzinho que não é da vontade de Deus. Às vezes vai para aquele negocinho, o irmão sabe, né? Um tal que chama celular. Aí esquece de ir à casa do Senhor. Às vezes arranja um meio, desculpa. Ei, diante do Senhor não tem desculpa. Diante do Senhor não tem conversinha. Não, irmão. Ou é, ou não é. Ou serve, ou então não serve. Ou vai, ou então fica. Ou entra, ou então fica fora. Jesus disse que a porta está aberta. A porta está aberta. Ei, então eu tenho que ficar dentro da casa. Então eu tenho que estar dentro da casa. Qual é a casa? Jesus. Jesus, Ele é a casa. É onde que nós podemos morar eternamente. Ele é a morada especial. Ele é onde que nos alcança todos. Ele é o único que está todos os dias dizendo: ei, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e abatidos, que eu vos aliviarei. Aleluia. Ele diz ainda: ei, eu vou te dizer uma coisa, aprendei de mim, porque eu sou tão manso. Ei, ribachumaranari, sou tão manso. Ei, eu sou tão humilde. Jesus dizendo, irmão: olha, eu sou tão humilde. Vocês também sejam humildes como eu sou. Ei, irmão, tu quer ter êxito, tu quer ser vitorioso nesta vida? Seja humilde. Tu quer ser um homem visto, preparado diante do Senhor? Seja humilde. Jesus, olha, seja humilde como eu sou. Seja humildes como eu sou. Ei, irmão, Jesus, Ele é bom. Jesus, Ele é maravilhoso. E não vos conformeis com este século, mas transformai a vossa e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para isso, irmão, eu recebi, senti a presença do Senhor, a minha mente tem que estar renovada, a minha mente tem que estar voltada para Deus, a minha mente, a tua mente tem de estar direcionado diretamente na vontade de Deus. Não dá para sentir a presença de Deus se o meu pensamento não estiver para Deus. Por isso que o Senhor diz: olha, para poder tu sentir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a mente tem que estar transformada. Transformar a vossa mente. Ei, irmão, pedir a Deus: Senhor, transforma. Ei, Senhor, muda a minha mente. Senhor, eu preciso sentir a tua presença. Senhor, eu preciso, Senhor, sentir a tua presença. Ei, Senhor, eu preciso sentir a tua presença. Rimachumaranari, Reina Chumaranari. Ei, transforma, Senhor, a minha mente. Transforma, Senhor, a minha mente, Senhor. Eu não quero chegar, Senhor, nesse ambiente
e sair daqui se não sentir a tua presença. Senhor, eu não quero chegar aqui neste lugar, Senhor. Um lugar, Senhor, que tu se faz presente. E ao sair daqui não sentir a tua presença, Senhor. Senhor, se tem algo na minha mente que está impedindo, ei, Senhor, arranca. Ei, Senhor, tira. Ei, Senhor, tira. Porque eu quero sentir, Senhor, a tua presença na minha vida. Na minha vida. Coisa melhor nesta vida, irmão, é nós sentir a presença de Deus. Não existe um lugar melhor nesta vida a não ser nós estar na presença de Deus. Na presença de Deus há fortalecimento. Na presença do Senhor há uma renovação. Na presença do Senhor sentimos o poder do seu Santo Espírito. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Querido amado irmão, vamos se render aos pés do Senhor. Vamos buscar o Senhor. Pode estar difícil o momento. Ei, o momento pode estar difícil. Mas se estiver com Deus, vai ficar tudo fácil. Se estiver com o Senhor, tudo vai bem. Se estiver com o Senhor, tudo vai bem. A nossa vida está só bem se estiver com o Senhor, irmão. Somos prova disso muitas vezes. Deixamos de buscar o Senhor, até por os momentos. Passamos despercebido, achamos que é tão difícil buscar Deus. É não. Buscar Deus é sacrificar o corpo. Buscar Deus é renunciar. Buscar Deus é tirar o eu. Buscar Deus é dizer: Senhor, eu sou tão pequenininho, meu Deus é tão grande. Um reconhecimento que Ele é grande. Um reconhecimento que Ele é poderoso. E sermos tão pequenos e Ele tem um amor tão grande por nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Transformais a vossa mente. Transformai a vossa mente. Aleluia. Transformai a nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. Aí sim eu experimentei qual seja a boa vontade perfeita de Deus. Aí eu vou sentir qual é a boa vontade perfeita, vontade de Deus. A vontade de Deus, irmão, é que o homem sinta a presença dEle. A vontade do Senhor é que o homem vive bem diante dEle. A vontade do Senhor é que o homem, ele viva para Ele. Aleluia. Quando eu falo no homem, eu falo totalmente mulheres, jovens, todos. E Ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso. Aprendei de mim, porque eu sou manso. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele está voltando, irmão. Jesus, Ele está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Esta noite, irmão, eu já sou grato a Deus por esta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Entendemos que nós somos um vaso, mas o poder só vem de Deus. Podemos entender que nós apenas somos escolhidos de Deus, mas que aperfeiçoa é Jesus, que capacita é Jesus. Aleluia. Se tu é uma pessoa adorador do Senhor, adora com alegria, mas entenda, a perfeição vem dEle. Se tu toca bem, entenda que o poder vem de Deus. Se tu prega bem, entenda uma coisa: o poder vem dEle, a graça vem dEle. Porque se Deus tirar o pensamento, a palavra de nós, não sai nada. Só o homem fala, e quando o homem só fala, não tem nada. Não tem nada, é só canseira mesmo. Mas quando Deus fala, Jesus, a voz de Deus é diferente. A voz do Senhor, ela é suave. A voz do Senhor, ela penetra o íntimo da nossa alma, do nosso coração.
A voz do Senhor, ela nos fortalece. A voz do Senhor, ela nos traz alegria para a nossa alma, para o nosso espírito. Aleluia. Já aqui estou agradecendo a minha oportunidade. E agradeço o irmão Carlos, cada um dos irmãos, pastor, por ter nos concedido esta oportunidade. E eu digo sempre, se tiver uma oportunidade, eu sempre dizerei não e sim para o Senhor. Temos de dizer sim para o Senhor, até mesmo, não, eu não sou capaz. Ei, irmão, que capacita é Jesus. Que levanta é o Senhor, como já foi falado esta noite. Somente Ele. Às vezes nós ficamos nervosos, é normal. Isso é normal, porque às vezes a gente não tem costume mesmo, mas a gente vai aprendendo uns com os outros. Eu estou aqui para aprender com os irmãos. Eu estou aqui para aprender com os irmãos. E o que eu aprendi, sou grato a Deus primeiro, e os meus irmãos e o pastor que nos ensinou, o Antônio Carlos, que nos deu. Lembro eu a primeira oportunidade que ele me deu, se eu não tiver bem esquecido, foi lá no irmão Tonho, culto. Eu fiquei todo nervoso. Disse, meu Deus, falei uns 5 minutos. Não sou um pregador que nos irmãos, não, eu reconheço. Mas aqui eu sei falar de Jesus, que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus prepara, leva o homem para o céu. Sei. Mas um dia eu chegarei lá, viu? Eu acho lindo que prega, mas eu acho mais lindo é quem dá lugar a Deus. E reconhece que Ele só é vaso, a excelência, mas o poder vem de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Guarde a palavra no coração, meus irmãos.